Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio especial do Investidor em Foco nesta semana do planejamento financeiro. Vocês sabem como começar a investir? Você sabe, Kleber? Acho que eu tô aprendendo ainda, Rê. Vamos aprender todos juntos. Vamos. Gente, juntem-se a nós, porque hoje nós não somos 2, nós somos 4. Um time reforçado para trazer para vocês essa sequência de conversas sobre organização financeira, planejamento financeiro e investimento desde o início. É isso que a gente vai fazer hoje. Carol Rui, especialista em investimentos do Itaú, já esteve aqui com a gente. Bem-vinda de volta. Olá, pessoal. Obrigada, Rê e Clebão, pelo convite aí. Bem-vinda, Carolzinha. Eu adoro que aqui a gente fala de um jeito tão informal que vale até o Clebão. Vai. Desculpa. Que nada, tá liberado, Carol. O pessoal liberado. Até já comentou. A mãe do Pedro, Carol, ela é super nossa ouvinte e ela adora quando a gente se chama assim. Às vezes rola um Pedrão, Pedrinho, Clebão, só não rolou um Clebinho porque não combina muito com o Kleber. Mas olha, viu, logo mais sai também, viu? É, né? Bom, e para fechar o nosso reforço de hoje, Juliana Ranciaro, nossa coordenadora de Customer Insights, que ficou nos enrolando até agora e hoje vai estrear aqui no podcast. Ju, tudo bem? Oi, gente, bom dia. É um prazer estar aqui. Finalmente deu certo de participar. Amém! Obrigada, Rê, e vou chamar o Kleber de Clebinho, então. Obrigada, Clebinho. Boa, Ju. Combinado. A Ju estreou o Clebinho aqui no podcast. Que legal falar que a Ju é uma das idealizadoras do podcast, né? Por isso que a gente queria tanto ela. Verdade. Aqui com a gente faz tempo. A Ju é uma das pessoas que, se não pegasse o podcast pela mão, ele não estaria aqui de pé, né? Obrigada, Ju. A gente nunca te agradeceu no ar. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, pelo agradecimento e obrigada a vocês por estarem cuidando tão bem desse projeto aí, que a gente lançou no meio da pandemia. É verdade. Bom, pessoal, seguinte, ontem nós aprendemos aqui com a Ana Leone, maravilhosa, sobre como ter uma boa relação com o nosso dinheiro. A gente conheceu perfis financeiros, a gente falou sobre como começar o planejamento para sair da dívida e depois que a gente organiza as finanças, o próximo passo é começar a investir, né? Mesmo para quem não conhece de investimentos, mas se tem a vontade, esse passo vem na sequência. Então hoje a gente vai fazer isso, começar a investir. E aí, preparamos para vocês aí que estão nos ouvindo, ligadinhos aqui no Investidor em Foco, 2 variações de investidoras iniciantes. Eu, Renata, tenho R$500 para começar. E a Carol recebeu aí 50 mil e quer investir esse dinheiro. Vamos começar com os meus, gente? Olha só. Eu tenho R$500 suados. Esse dinheiro, ele varia aí conforme o mês, às vezes sobra os 500, às vezes não sobra tanto, mas eu sou uma pessoa aí atrevida. Eu quero começar a investir meu dinheiro e não tem problema que eu só tenho para começar os meus R$500. Eu quero saber o que eu faço, Juliana, com esses meus R$500. Olha, Rê, acho que você tocou num ponto importante para começar, que é que às vezes sobra e às vezes não sobra. Acho que antes de tudo, eu queria dar uma dica, assim. Uma dica para quem quer começar a investir e sempre fica nessa, mas esse mês não sobrou dinheiro, então eu deixo para o próximo mês. A dica é investir antes de qualquer coisa. Então, quando o dinheiro cair na conta, o salário cair na conta, ou entrar aquele dinheiro que você está esperando, já destina uma parte para os investimentos e depois você faz o que precisa com o restante, tá? Acho que essa é uma dica para criar esse hábito inicial. Boa. E daí,
Antes de tudo, eu sei que é chato preencher questionário, ninguém gosta, né? Eu também, quando recebo alguns pela internet, fico, não sei. Mas depois que eu fiz meu mestrado, eu comecei a dar valor para quem responde questionário. E o perfil de investidor, que é um questionário que a gente tem para quem vai começar a investir e que tem validade aí de 2 anos, então é sempre bom estar em dia com ele, é super essencial. O seu perfil de investidor, você precisa saber antes de qualquer coisa, assim. A gente tem aqui 4 perfis, que é o conservador, moderado, arrojado e o agressivo, e é com base nisso que a gente consegue recomendar o que é melhor para o seu perfil, o que tem a ver com o seu nível de risco, ou seja, a sua capacidade e a sua tolerância de assumir riscos, para que você não invista aí e depois tenha algum frio na barriga, né? O perfil é o seguinte, não é que você gosta de pular de paraquedas e de repente você se acha uma pessoa arrojada por causa disso. Não, é realmente o como você lida com o seu dinheiro, o quanto você está disposto a correr um pouquinho mais de risco, de repente na possibilidade de receber um pouquinho mais de retorno. Esse é o primeiro passo. Com esse perfil preenchido, a gente parte para a reserva de emergência. Reserva de emergência é a primeira reserva que a gente indica para quem vai começar. É um dinheirinho ali que precisa ter de 3 a 6 salários investidos em produtos para essa reserva de emergência. E ela serve para quê? Justamente para uma emergência. Então, se você precisar retirar o seu dinheiro diante de alguma coisa que aconteça, ou até mesmo de uma oportunidade, de repente de uma viagem que surge de última hora, é dessa reserva de emergência que você vai tirar. E daí, depois dessa reserva de emergência completa, de 3 a 6 salários, daí a gente passa a pensar em diversificação, e daí é aqui que a gente vai trabalhar um pouquinho melhor a questão da rentabilidade. Boa, mas eu começo então garantindo a minha reserva, ou seja, mesmo que eu tenha pouco dinheiro, eu vou construindo essa reserva até chegar nos 3 ou 6 salários e depois eu penso na diversificação. Pode ser essa linha? Perfeito, é isso mesmo, assim. A reserva de emergência, quando ela estiver construída, daí você começa a pensar em diversificação. E é importante respeitar isso, porque a reserva de emergências, ela realmente é o que vai te dar aquela segurança de que você pode arriscar um pouquinho mais. Você já tem um dinheirinho ali guardado para emergência, se você precisar, você vai retirar dali, e daí você pode começar a arriscar. Perfeito, Ju. E Carol, conta a sua história pra gente aí, dos seus 50 mil reais. A Carol é a rica do nosso quarteto aqui. Eu sou a sortuda, né, nesse episódio de hoje. Queria dizer que estou numa situação aqui em que eu ganhei 50 mil reais aí de uma herança e agora eu quero destinar esses 50 mil reais para os meus investimentos. E eu quero começar. Nunca investi, quero começar agora. E aí, gente, o que vocês me dão de dica? Como que eu começo? Bom, já separa uma parte para gastar, porque precisa também, viu? Vai ser feliz, que é o que eu sempre falei com todos os investidores. Vou ser feliz. Pega uma parte, a gente faz uma conta ali e vê quanto que pode. Mas muito no ponto que a Ju estava falando e que é ótimo, né? Que é o assumir o compromisso, né? Logo que você recebe seu salário, seu rendimento ou uma herança, um pagamento, algo extraordinário, você tem um compromisso com você, né? Assim como a gente tem um compromisso de diversas coisas que a gente tem que pagar durante o mês, essa reserva ela se torna um compromisso contigo mesmo, para sua proteção, etc e tal. Então, essa ideia que a Ju trouxe é excelente. E aí, Carol, para você fica um pouco mais fácil, já que você está com 50 mil, né? O que seria o mais fácil, né? O fato de você já ter como separar ali o valor direto para uma caixinha que seria essa reserva de emergência. Né? Então, por exemplo, tá? Para fazer números aqui bem simples, vamos dizer que seu salário seja de 4 mil reais. A partir do momento que a gente fala de uma reserva de 3 a 6 salários, você já separa então ali, vamos por metade para ficar super protegida, né? Onde você vai ter ali aproximadamente seus 6 salários guardados, né? Quando a gente fala de 6 meses de proteção, por que 6 meses? A gente não sabe se a gente pode ter uma situação difícil, né, ao longo do tempo, de repente uma pandemia pode aparecer, infelizmente, né? A gente não sabe o tempo que a gente vai precisar de reserva para pagar as nossas contas. Então, por mais que tenha essa regra do 3 a 6 meses, os 6
sempre ele é mais interessante para que você tenha uma proteção maior. E se surgir uma necessidade de não precisar daquele 6, porque você voltou a ter renda, aí você pega metade daquela e vai diversificar, tá? A outra parte que não vai para reserva de emergência, brincadeiras à parte, mas é verdade, você tira uma parte ali para até lazer, sim, que pode ser uma viagem que você possa fazer, que possa você tirar um pedaço daquilo para utilizar para a sua vida, independente dos seus compromissos. O restante, vamos chamar disso aí de 5%, 10%, aí você vai fazer conta. Só não vai viajar para muito longe que tá caro o dólar agora, viu, Carol? Aí não tem como fazer milagre. Mas o resto da diversificação, aí você já sabe qual que é o seu perfil? Eu sou perfil moderada. Perfil moderado, tá. Já pode tentar rever agora, ver se não vira arrojado, tá? Que o moderado tá difícil arrumar retorno alto também. Mas se você tem um perfil moderado, legal, você vai pegar então parte ali das suas reservas que já estão separadas para você diversificar dentro daquilo que seu perfil permite. Então, você vai poder, sim, fazer investimentos em fundos multimercados que tem uma visão mais de longo prazo, você vai poder entrar no mercado de ações já com uma parte não muito grande, mas você vai poder fazer um investimento já olhando lá para principalmente os seus próximos 5 anos, 4 anos, ou seja, com um horizonte maior, e você diversifica parte daquilo que não foi para a reserva de emergência, tá? E uma coisa que é legal sempre fazer, e aí, chamando a Rê para conversa aqui de novo, volta com seus R$500 aqui, Rê. Que é Tô o quê? aqui. Beleza. Que é a gente rebalanceando sempre essa reserva de emergência. Então, você pode ter mais de uma reserva de emergência? Pode, porque você pode ter reserva de emergência de curto prazo e você pode ter reserva de emergência de mais longo prazo. Essa de longo prazo, você já pode começar a diversificar também, mas pode tratá-la como uma reserva de emergência. O que é o rebalanceamento? Se você tiver uma reserva de emergência de 12 meses, né, aquela de 6 meses ela vai ficar nos produtos super conservadores e a de 6 meses você já pode diversificar também. Caso você consuma essa dos primeiros 6 meses, você vai ao longo do tempo rebalanceando essa reserva. Então, fazendo isso junto com o seu especialista e até aprendendo, porque não é algo que requer, a partir do momento que você teve uma consultoria inicial, você só vai rebalanceando as suas caixinhas, ela vai ajudar muito você perpetuar, entre aspas, esses seus 50 mil, tá, Carolzinha? Olha, Boa, eu acho engraçado como é que o pessoal de humanas e o pessoal de exatas, eles se delatam nesses casos, né? Porque assim, o Kleber foi fazer conta e ele achou que era fácil 4 mil. Se eu fosse fazer conta, eu que sou de humanas, eu escolhi o múltiplo de 5, né? Que daí vai de 5 em 5. É mais fácil. Isso é bem engraçado no banco quando a gente conversa com o pessoal de exatas, né, Ju? Nossa senhora, ele aqui, vamos fazer uma conta fácil com 4 mil. Eu falei, não, calma, deixa isso daí eu vou acompanhar. É que já sobra mais da metade, entendeu? Muito bom. Gente, olha só, a gente falou nos 2 casos, muito diferentes cada cenário, o meu e da Carol. Só que a orientação é a mesma, é começar pela reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Só que aí tem muita gente que se pergunta, por que essa reserva tem que existir se ela rende tão pouco? Vamos falar um pouquinho para quem está nos acompanhando sobre a importância da questão da liquidez? Porque tem esse cenário todo de crise, ele mostrou para muita gente que a reserva de emergência pode salvar a renda da família por um bom tempo, né, Ju? Perfeito, Rê. Realmente, quando a gente fala de reserva de emergência, às vezes tem gente que torce o nariz falando, putz, mas não vai ter rentabilidade aqui. De fato, assim, a reserva de emergências, ela não é voltada para... Não é onde você vai conseguir maior rentabilidade ou onde você vai poder arriscar. Ela tem que ser uma reserva segura, justamente para que ela consiga enfrentar aí com todo mundo esses percalços que a gente passou, por exemplo, durante a crise, né? Ela salvou muita gente durante a crise. E quando a gente fala de liquidez, é o principal ingrediente que essa reserva ela precisa ter. Liquidez nada mais é do que você ter a facilidade de retirar o dinheiro dessa reserva sempre que você precisar. De você ter o dinheiro fácil na sua mão diante de uma emergência ou até diante de uma oportunidade. Então, teve gente que tinha dinheiro guardado nessa reserva de emergência durante a crise, que passou por alguns apertos e conseguiu tirar dali muito fácil. Você consegue resgatar o dinheiro, que a gente fala resgatar, retirar o dinheiro dessa reserva imediatamente. Isso está na sua conta já. Você não precisa esperar um tempo até esse dinheiro cair.
Então, isso é o mais importante para essa reserva, né? Para enfrentar esses imprevistos aí que aparecem. Acho que isso, Ju, exemplifica muito quando a gente fala que o investidor e a investidora devem pensar no dinheiro a seu favor, né? E não simplesmente, porque tem um produto que diz que tem que ficar o dinheiro há 2 anos parado, eu vou aplicar nesse produto porque ele vai me render. Não, peraí. Nesse caso, a gente está mostrando que o que serve para cada pessoa, né? E essa reserva acaba servindo para tirar alguém do sufoco ou para que essa pessoa possa não perder uma oportunidade importante na vida dela por falta de dinheiro, né? Perfeito. Eu acho que aqui, Rê, aproveitando para complementar, o próprio nome da reserva já diz, assim, sabe? Diz um pouco do que a Ju falou. É uma emergência. Toda vez que a gente tem uma emergência, é alguma coisa urgente, né? Eu preciso ter o dinheiro ali. Então, muitas vezes, até o que o Clebão aqui me disse de dica, para essa reserva de emergência, a gente tem esses investimentos que ele precisa estar rápido na conta, né? É bem isso. E quando a gente está falando de uma reserva para mais para frente, mais para o longo prazo, é por isso que às vezes a gente tem aqueles produtos que você vai ter na conta D mais 30, né? Que a gente fala, vai cair depois de 30 dias que você resgatar. Quando você tem uma emergência, você não pode ter alguma coisa que você vai precisar esperar 30 dias, né? Aí já era, né? Então é um pouco o que a Ju falou. O nome já diz muito sobre isso. É uma coisa urgente, né? Ou mesmo que nem você falou, é uma oportunidade. E oportunidade também traz, a própria palavra, também traz esse senso de urgência. Sim. O Martim às vezes dá um exemplo legal, que é a mãe é investidora e tem uma filha. E a filha passou numa escola de balé na França. E a mãe tem que levar a filha para poder instalar a filha e deixar a filha tranquila para ela poder exercer o seu papel lá e conseguir vivenciar essa experiência da bolsa que ela ganhou da escola de balé. Nesse caso, o que garante a viagem das duas? A reserva de emergência. Perfeito, esse é mais um dos exemplos que o Martim dá, que a gente sempre gosta, né, Rê? E a gente fica repetindo. Sim, você falou de um, agora eu lembrei de outro que ele fala, quando ele vai falar de perfil de investidor, e o porquê é importante você conhecer o seu perfil de investidor antes de investir, ele fala o seguinte: você não entra na farmácia e pergunta qual é o melhor remédio que está tendo hoje. Você pergunta qual é o melhor remédio para aquela doença que você tem. Então, se você está com febre é uma coisa, se você está, sei lá, é outra coisa. Se você está com dor de cabeça é outra coisa. E isso é o perfil de investidor, né? Tem um produto, uma recomendação para cada perfil. E as analogias do Martim são sempre maravilhosas. É verdade. E uma coisa muito legal aqui, Rê, também, só para trazer um ponto que é importante, quando a pessoa se predispõe a fazer uma reserva todos os meses, é muito comum que depois de um tempo aquela reserva não é mais possível ser feita daquele valor. Tipo, ela consegue, que nem a gente colocou aqui dos R$500, aí depois de alguns meses é possível guardar 400, é possível guardar 300. Então, existe uma coisa aqui que é super importante as pessoas fazerem, que é sempre revisar as suas despesas, sempre revisar os seus custos, né? Se às vezes tem custos pontuais que realmente foram necessários serem feitos, ou se às vezes a gente começa a consumir mais daquilo que a gente precisava. E isso faz muito parte dessa educação financeira, sabe? Porque a gente às vezes começa a consumir coisas que a gente não precisava consumir ou fazer despesas que a gente não precisava fazer e começa a falar, tudo bem, mas eu podia guardar 500, mas eu tô guardando 300, eu tô guardando 200. E aí volta naquele compromisso. Tu fez um compromisso de fazer R$500, na verdade você tem que tentar fazer com que ele aumente ao longo do tempo, não com que ele diminua. Né? E aí trago até o Jorge Paulo Lemann que sempre diz, né? Ou sempre diz não, ele pelo menos colocou isso no livro dele, né? Ele fala que custo é igual unha, a gente sempre tem que ficar cortando, sempre. Né? E a gente vai fazendo isso para quê? Para manter equilíbrio, para manter aquele compromisso que você fez. Tá? Porque é muito comum, além a reserva de emergência, ela tem que ser para emergência e não para despesas que a gente não precisava ter feito, que também é comum, né? Sim. A gente começa a gastar mais e aí começa a consumir a reserva de emergência antes do prazo para qual ela foi planejada,
que tem que tomar um baita cuidado também. Né? Verdade. E nisso que o Kleber estava falando, quem não ouviu o episódio de ontem, o episódio de número 90, que a gente conversou com a Ana Leone, ouça, porque ela fala um pouco disso, um pouco dessa questão de cortar gastos e ajuda vocês a conhecerem o perfil financeiro de cada um de vocês. É bacana acompanhar esse episódio, quem não teve a oportunidade de ouvir ainda. E Kleber, queria que você falasse um pouco de onde é possível fazer essa reserva de emergência. Eu tô aqui começando a investir os meus R$500, como todo mundo já acompanhou aí a minha história, né, do dinheiro contadinho ali, e eu não sei que tipo de produto serve para reserva de emergência. Eu já sei que tem que ter liquidez, eu já sei que não vai render muito, justamente por garantir essa liquidez e eu ter o dinheiro na minha mão quando eu precisar. Então, me fala um pouco sobre onde eu posso investir e para ter essas características e construir minha reserva. Beleza. Acho que é legal até a gente mudar um pouquinho a expressão, porque quando a gente fala onde eu posso investir, remete a onde eu posso aumentar meu patrimônio, né? E, infelizmente, hoje, produtos conservadores para reserva de emergência não vai aumentar muito o patrimônio das pessoas, tá? Por quê? A gente tem uma Selic a 2%, que ela é base para o CDI, né? E quando a gente fala de reserva, o Jô colocou muito bem, tem que ter liquidez. São produtos que precisam gerar liquidez para o investidor. Assim que ele precisar, a pessoa ir lá, pedir o resgate e está disponível para ela. Tá? A gente sempre usou diversas alternativas, que eram os fundos DI, são os fundos DI, títulos do Tesouro que tenham liquidez também imediata, CDBs com liquidez diária e até a própria e antiga poupança, a gente pode falar. Né? A gente diz antiga porque hoje realmente ela não faz mais sentido nem para uma reserva de emergência. Por quê? Se a gente tem uma Selic, né, de 2% e ela deve continuar, até saiu a ata hoje dizendo que ela deve ter um período mais prolongado, provavelmente, no nível de 2%, significa que essa taxa é ao ano, né? Então, por que a gente já descarta a poupança? A poupança hoje paga 70% dessa taxa. Ou seja, quem deixar uma reserva de emergência na poupança vai conseguir no máximo 1,40% no ano. Tá? Por mais que seja para proteção, é muito baixo. Então, o que a gente tem recomendado para todos os nossos clientes como reserva de emergência, aproveitar que o Itaú subiu a taxa de CDB dele com liquidez para 100% do CDI. Então, tudo bem que o CDI ele é também baixo, vamos dizer que ele vai ficar na média ali de 2%, mas o investidor, mesmo se tiver um imposto, mesmo com esse imposto, ele vai receber sempre mais do que a poupança. E o imposto, lembrando, do CDB só é cobrado quando ele resgata. Então, qual que é a vantagem? Se ele deixar esse investimento por mais de 2 anos sem precisar resgatar, porque a gente torce que a reserva de emergência seja feita, mas que não seja utilizada, né? Ele vai ter ali a sua alíquota de imposto depois de 2 anos indo para 15%, e ele tem a liquidez diária necessária para se ele precisar resgatar a qualquer momento, tá? Com a segurança de ter o Itaú como o garantidor, vamos dizer assim, desse CDB. Garantidor que a gente diz assim do risco, né? O risco é baixíssimo. Teria que acontecer alguma coisa muito grave com o Itaú para o investidor não receber o que tiver investido no CDB do Itaú. E ele acaba hoje remunerando melhor que os títulos do Tesouro pós-fixados e também melhor do que os fundos DI, além da poupança, é claro. Muito bom, Kleber, muito bom. Acho que deu já uma boa ideia para quem não sabe por onde começar, entender um pouquinho dessa lógica. A gente já explicou aqui a questão do tempo, né? Acho que não precisamos voltar nisso. 3 ou 6 meses. Acho que um exemplo para a gente ilustrar a questão de quanto deve ser essa reserva de emergência, um exemplo mais drástico e se a pessoa perde a fonte de renda? Ter uma reserva de emergência de 6 meses garante pelo menos um fôlego de 6 meses para a pessoa reorganizar a sua vida, as suas despesas, enquanto ela busca uma nova fonte de renda. Acho que é um exemplo bacana para justificar isso, né? Vocês têm algum outro? Ou acho que só para as pessoas entenderem, porque tem gente que fala, não, eu não vou guardar 6 meses do meu salário, é muito, ou não, quero botar esse dinheiro em outro lugar, mas pensa num extremo, né? Um extremo desse, acho que pode ser um exemplo para justificar isso. Uhum. Eu acho que em situações normais é realmente difícil conseguir, né, se imaginar numa situação assim.
E é comum que as pessoas pensem que 6 meses é muito, mas eu acho que o que a gente viveu e está vivendo esse ano é sim um bom exemplo, né, de se imaginar ali sem a reserva de emergência quando começou a crise, né? Acho que muita gente teve fôlego por causa disso, né? Bom, agora durante a crise a gente teve trabalhadores informais que acabaram perdendo a sua fonte de renda porque as pessoas não estavam consumindo praticamente nada e aí muita gente não teve como continuar desenvolvendo sua atividade. Tem um vizinho meu, por exemplo, que ele é médico, ele ficou meses sem poder atender, ou seja, tudo bem, a gente pensa, um médico, ele pode ganhar um salário bom? Ele até pode, mas uma coisa é ele ter um salário bom, outra coisa é ele perder aquele salário por meses, né? Tem casos de pessoas que tiveram um salário reduzido, isso é uma outra realidade, então... E a despesa continua, né? O salário diminui e a despesa ainda está lá, ela não diminuiu junto, esse é o problema. Né? É verdade. Bom, Carol, aproveitando que você está aqui, a diferença do meu caso para o seu é que os seus 50 mil permitem que você comece fazendo a reserva e já também diversificando, né? Isso, acho que até um bom ponto para a gente trazer aqui. A Ju e o Clebão podem me ajudar aqui. Então, quer dizer que agora eu vou investir uma parte, então, no CDB a 100% do CDI, né? Que o Clebão mencionou. E a outra, eu já posso começar a diversificar. E aí, nesse caso, a diversificação é o próximo passo para quem já garantiu essa reserva, ou eu também posso fazer os dois juntos? Como que fica essa parte? Eu acho que você, Carol, como você tem os 50 mil, é o que o Clebinho falou lá na frente, né? E aí eu tô me confundindo já. Eu adorei, Clebinho. São dois personagens. Você pode começar a fazer sua reserva, porque você certamente vai ter aí um dinheiro a mais do que os R$500 que a Rê tem hoje. E você pode colocar na sua reserva de emergências e depois começar a diversificar. Sorte que você tem esses 50 mil já na mão. Eu acho que aqui é importante explicar o que é a diversificação, né? A diversificação, outra frase que o Martin sempre fala, é você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, é uma técnica, assim, para diluir o risco, né? E tentar maximizar os ganhos. Você vai colocar o dinheiro, alocar os seus recursos, alocar o seu dinheiro em diferentes aplicações financeiras para tentar que o desempenho negativo de uma, de repente, não signifique que isso não represente as suas perdas. Então, vamos lá. O famoso equilíbrio. Exato, o famoso equilíbrio. Não quebrar todos os ovos, é isso. Perfeito. Por isso que você vai diluir em diferentes aplicações, porque uma vai compensando a outra ali, e no final você tem uma carteira que o time de recomendação sempre faz pensando nisso, a nossa recomendação, que ela se equilibra de fato, né? Então você não corre os mesmos riscos, eles estão diluídos. E aqui eu vou chamar o Clebinho, que é o dono da recomendação no podcast, para nos ajudar aqui. Não sou dono de nada, não me conta de dono, não. Mas assim, Ju, o que a Ju falou tá perfeito. E tem uma coincidência feliz aqui, Carolzinha, que é o seguinte. Como você falou que seu perfil é moderado, tá? E ali eu fiz a hipótese de você ter a renda lá de 4 mil. Vamos mudar para 5 aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então. Por favor. Aí, pronto, beleza. Kleber, a gente agradece. Fechou. Se a gente pegar aqui 5 mil reais de renda e a gente entender que então de 3 a 6 é suficiente, a gente pode chegar então na conta de que 25 de reserva já estaria mais ou menos equilibrado, tá? Você teria 5 meses ali de reserva, etc e tal. Tá bom. O perfil moderado, ele recomenda que 50% da aplicação que você for fazer fique em pós-fixado. Ou seja, a gente pode deixar 50% lá no CDB DI e ele coincide com 25 mil dos seus 50 mil, tá? Isso é realmente uma coincidência. Então, o seu perfil já está te dizendo o seguinte: você pode pegar 50 mil, deixar no CDB
tá? Deixar no pós-fixado e os outros 50 mil você vai diversificar. Perdão, os outros 50% você vai diversificar, que seria os outros 25 mil reais, tá? Então você vai poder colocar os 8% em ações, você vai poder colocar 15% em multimercado, e aí encaixou, acabou tendo uma feliz coincidência aqui de que o valor que você tem, com a reserva de emergência que você precisa, dá certinho com o seu perfil de investidor que a gente recomenda aqui na diversificação. Só que se o seu perfil já fosse arrojado, a gente já teria um problema. Por quê? Não é um problema, né? A gente já teria um sinal de alerta, vamos chamar assim, que no perfil arrojado, só 18% é recomendado que fique no pós-fixado. 18% já é bem abaixo daquela reserva de emergência que você precisaria. Pode, não tem problema. Tá? Quando a gente fala assim, na verdade o dinheiro, a gente sempre fala isso também, tá? Para o investidor, o recurso é seu, o patrimônio é seu, o que a gente faz é uma orientação. Você vai fazer com ele aquilo que você achar melhor. Porque o perfil agressivo, por exemplo, a nossa recomendação, não tem pós-fixado, não tem caixa. A gente entende que o perfil agressivo, para alcançar o que ele precisa hoje, ele não vai ter nada no CDB. Ok? Então, se o seu perfil fosse agressivo, você já pegaria todo o seu recurso que não teria uma reserva de emergência e estaria diversificado. Tem algum problema nisso? Como a Ju bem colocou. Tipo, não é que tem um problema, é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Em nada na vida, né? Ou quase, praticamente nada. Então, se vem... vamos bater todo mundo na madeira ao mesmo tempo aí, né? Uma nova situação parecida com o que a gente viveu, que igual a gente espera que nunca mais, mas a gente também não pode dizer aconteceu esse ano. Se a pessoa, você imagina, tivesse no perfil agressivo, não tivesse nada em caixa, não tivesse reserva de emergência, por mais que ela tenha patrimônio, ela teria 30% dela no multimercado, teria sofrido uma grande desvalorização. 20% estariam ali, 20% estaria no internacional, que também sofreu, por mais estaria diversificado, fora os mais de 30% em ações. Então é aí que vem a grande pegada da reserva de emergência. Ela também serve, e além da reserva para uma proteção do seu dia a dia, das contas que você tem que pagar, para que, se você tiver com uma parte diversificada, ela também te proteja para que você não precise mexer naquilo que sofreu uma perda pontual. Porque daí, se você tiver com todo o seu recurso diversificado em ações, multimercado, você precisa de capital e não tem reserva de emergência, aí você teve um prejuízo, ali, vamos falar que nem das ações que caíram 30%, 40%, alguns casos 50%, você vai ter que realizar prejuízo porque você não tem reserva de emergência. Sim, é um pouco do que a gente sempre fala, né? Nessas horas depois do prejuízo, a gente precisa dar tempo para tudo se recuperar. E nessas horas, se a gente não tem aí um caixa, né? Um investimento mais... assim, que a gente possa resgatar, a gente acaba, que nem você falou, realizando prejuízo. E uma discussão que eu tenho até com algumas pessoas quando falam assim, né? Mas significa então que se eu não resgatei e eu estou com prejuízo, então eu não perdi? Não, você perdeu sim. Você perdeu, né? Porque você ontem tinha 10 e hoje você tem 8. Então como é que eu vou falar para você que você não perdeu? Não, você perdeu. É que se você não realizar essa perda agora, você vai ter possibilidade de recuperá-la, né? Você vai poder recuperar. Se você não tem a reserva de emergência, precisa do dinheiro, tiver que resgatar aquilo que você teve perda, aí você não tem nem a chance de recuperá-la, né? Então, por isso que é muito importante a reserva, porque daí você vai consumir dela a necessidade que você tem. E se você não perdeu o emprego, está empregado, e pode utilizar da reserva de emergência, não precisa utilizar da reserva de emergência, você pode usá-la até para recompor, recalibrar e ter oportunidades, que a gente fala também aqui, né? É muito no dia a dia, a Ju também trouxe, que é o quê? Poxa, eu tenho uma reserva de emergência, não vou precisar dela. O mercado me abriu oportunidades, talvez você possa até utilizar para rebalancear ali aqueles investimentos. A gente fez muito isso ao longo desses últimos meses, que foi quem tinha tido prejuízo em ações, comprar um pouquinho mais de ações, investir um pouco mais em multimercado para rebalancear a carteira. Então ela pode servir tanto para o pagamento de contas quanto para oportunidades também que apareçam se você não precisar utilizar ela naquele momento. E dentro disso que você estava explicando, Kleber, acho que uma coisa legal que a gente pode falar para o perfil mais agressivo é que
ok, a recomendação prevê um investimento conservador num percentual muito pequeno para a carteira dele, porque o perfil dele é agressivo. Mas ele tendo a reserva de emergência, no caso desses exemplos que você trouxe, ele vai tirar do lugar certo o dinheiro, né? Exatamente. Se ele não tiver construído, ele vai ter que mexer em investimentos e fazer o que você acabou de dizer, que é realizar as perdas. Então, para ele ter a chance de dar tempo para os investimentos dele, e ações, aqui a recomendação é do longo prazo e tudo mais, ele acaba tendo a possibilidade de tirar do lugar certo e não de ter que mexer onde ele não deveria naquele momento, né? Então... E trazendo um exemplo clássico de quanto é importante a reserva de emergência, a Carol falou que ela recebeu uma herança, então ela tem os 50 mil disponíveis, né? Quantas e quantas famílias, muitas vezes, têm apenas heranças de patrimônios físicos, não líquidos, patrimônios ilíquidos. E isso é um grande problema, porque não existia reserva de emergência e você tem uma série de despesas a pagar até para poder acessar patrimônio. Então tem muitos casos de famílias que às vezes ficam com heranças paradas em inventário sem poder acessá-la, porque não tem recurso financeiro, reserva de emergência disponível para pagar as custas que precisam ser pagas para poder liberar aqueles ativos. E quando libera esses ativos ainda têm que ser vendidos para gerar liquidez para as pessoas poderem ter recurso. Então, ter patrimônio é importantíssimo, né? Vamos chamar assim, de uma bênção, é algo muito bom. Só que se você não tiver o recurso disponível para poder acessar, inclusive aquele patrimônio, às vezes você tem que vendê-lo a preços muito menores, você tem que, como a gente fala, queimar patrimônio, né? Porque você não tem uma reserva de emergência e você precisa pagar a conta na hora. A conta não espera, né? A despesa, ela não espera. E acho que uma coisa que mais específica do meu caso, né? Como eu ganhei esse dinheiro, então existe um pouco daquele negócio que o dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Então, é um pouco do que a Ju falou lá no começo, né? Antes de você gastar, né? Acho que tem que ter aqui uma parte, né, para o seu lazer e tal. Antes de você gastar, já investe. Principalmente nessas quantias que, né, não foi ou fruto do seu esforço, enfim, eu não demorei para ganhar, né? Eu ganhei, eu simplesmente tive essa herança. Então acho que fica a dica aqui que a gente falou no começo de você sempre investir antes e aí você gasta depois. Perfeito. Muito bom. E para ampliar essa dica da Ju também, Carol, eu vou convidar quem está nos ouvindo a ouvir os próximos 2 episódios que eles vão tocar justamente nesse ponto. Por que é difícil guardar dinheiro? E vão dar sequência ao que a Ju falou sobre tornar o investimento um hábito. Isso fazer parte da rotina do planejamento financeiro da pessoa. Então, acho que a gente está tentando fazer uma ordem aqui e a gente já deu esse primeiro spoiler para quem está nos escutando para ouvir os próximos 2 episódios. E, gente, eu gostei tanto, eu ficaria aqui falando com vocês até amanhã, se deixar. Eu adorei a minha estreia também. Opa, ai, que bom! Foi demais, só tenho que agradecer mesmo. E é tão bom ter mais pessoas que falam muito, assim, repara de ficar falando para eu falar menos, pessoal. Isso é um desabafo, tá? Ele só tá fazendo isso porque vocês estão aqui, tá? Não, deixa eu contar pra vocês que eu e o Kleber, às vezes a gente fica nessa disputa de qual de nós fala mais. E às vezes o Kleber cronometra o tempo que ele falou no episódio. Não é às vezes, é todos os dias. Essa disputa é a minha reserva de emergência do tempo, entendeu? Falou, olha, eu tenho mais um minuto aqui pra falar aqui, eu tenho mais 2 Tá poupando o gogó. Meninas, obrigada de verdade. Voltem mais vezes. Adorei o papo, adorei o tema e vocês aqui com a gente também. Eu agradeço o convite. Obrigado, gente. Foi ótimo. E eu vou competir com a Ju, quem fala primeiro. Tipo isso. Mas obrigada pelo convite, gente. Obrigada, valeu, meninas, gente, foi excelente. Obrigado. E Kleber, amanhã a gente tem Martim aqui. Amanhã o Martim vem para nos Bom, o roteiro do Martim tá cheio de coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. É o único spoiler que eu vou dar aqui para vocês.
aguardem, que vai ser legal também. Vai ser uma bela sabatina com o professor amanhã. Vai sim. E, gente, na sequência, às 5 da tarde, a gente segue com a programação da Semana do Planejamento Financeiro na live, que vai responder dúvidas de investidores e investidoras sobre planejamento financeiro. Leve as suas dúvidas lá, que o pessoal é craque em responder isso. E amanhã a gente volta com o Martim para falar sobre por que guardar dinheiro parece tão difícil. Fiquem conosco, protejam-se e voltem no próximo episódio que a gente vai estar esperando. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.